1 Coríntios 11, de 2 a 16. Diz assim o texto da palavra de Deus. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou o rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha? Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Oremos. Ó soberano Senhor, Deus de toda a glória, mais uma vez no dia do Senhor, o teu povo se achega ao Senhor por meio de Cristo, para louvar o teu nome e para ouvir da parte do Senhor palavras de vida. Que o Senhor, ó Deus, ilumine o nosso entendimento, leve todo o nosso pensamento cativo ao conhecimento de Cristo, para que possamos, ó Deus, extrair da tua palavra princípios para a nossa vida, para que possamos compreender o que o Senhor requer de nós, como servos do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a compreender a Escritura para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você está atento às exposições da primeira carta aos Coríntios, você vai lembrar que desde o capítulo 8, Paulo vem orientando os irmãos acerca de um assunto muito importante, que é a liberdade cristã. E um princípio geral é de que ninguém pode legislar onde Deus não legislou. Ninguém pode proibir o que Deus não proibiu. Ninguém pode obrigar as pessoas a fazerem coisas que Deus não obrigou. Cristo libertou os crentes e a mente dos crentes é cativa apenas ao Senhor Jesus Cristo. Como diz lá nos nossos símbolos de fé, Deus deixou o homem livre de todos os mandamentos de homens. E conforme o problema tratado por Paulo aqui, não havia problema, então, em comer carne sacrificada a ídolos. Logo, não poderia haver uma proibição dessa natureza, já que Deus é o Senhor de tudo. Foi esse o argumento de Paulo. Quem quisesse comer, comia. Quem não quisesse comer, era só deixar de comer. Entretanto, Paulo mostrou também que a liberdade cristã implica no cuidado com irmãos fracos, que ele chama aqui de débeis na fé. Porque ao mesmo tempo em que os crentes não devem se sujeitar a mandamentos de homens, a ordenanças humanas, eles devem ser sensíveis às consciências fracas. Há pessoas
que acabaram de se converter e que ainda não têm um entendimento correto da doutrina, ainda não estão totalmente firmados na rocha eterna que é o Senhor Jesus Cristo, e eles acabam se escandalizando com algumas coisas que eles acham que são pecaminosas. E em nome do amor, crentes mais maduros devem abrir mão em favor dos seus irmãos. Por que eu estou lembrando isso a você? Porque você verá um grande contraste agora no que diz respeito à questão da liberdade cristã e o próximo assunto que Paulo vai tratar, do capítulo 11 até o capítulo 14. Do capítulo 11 ao capítulo 14, o assunto é culto. Como é que nós nos aproximamos de Deus no culto? E se é verdade que em vários aspectos da vida cristã, você tem plena liberdade para fazer o que você quiser, que Deus não tenha proibido, em matéria de culto, as coisas não funcionam assim. O culto cristão é regulado pelo Senhor. Paulo vai demonstrar então do capítulo 11 até o capítulo 14, como é que os crentes devem se portar diante de Deus quando eles se reúnem para adoração no dia do Senhor. E eu repito, o culto cristão é ordenado por Deus. Você não tem liberdade para agir como você prefere, da forma que você entende, da maneira como você concebe o culto cristão. Tampouco você deve se dobrar aos argumentos da cultura que muitas vezes adentram a igreja. E de início, nos versos que eu li nessa noite, você aprenderá duas atitudes fundamentais sobre como cultuar a Deus. Esse é o tema dessa noite. Como cultuar a Deus. Quais são as duas atitudes? A primeira delas, você precisa se submeter à estrutura que Deus estabeleceu. É esse o grande ponto aqui desse texto. Você precisa se submeter à estrutura que Deus estabeleceu. Perceba como que Paulo vai desenvolver aqui o seu argumento. Ele vai instruir os coríntios acerca de como os coríntios devem se portar quando eles se reúnem para adoração. Mas antes de corrigir os coríntios, Paulo trata de elogiá-los. Veja o verso 2. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. E este é o único momento da carta em que Paulo vai dizer isso, ou algo parecido com isso. Que ele já repreendeu os coríntios por várias das suas atitudes, e já, quando ele tratar da ceia do Senhor, mais uma vez ele vai dizer, nisso eu não louvo vocês. Mas aqui ele está lembrando algo. Olha, os coríntios estavam de fato guardando certas tradições. E o que são essas tradições? A doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos estavam ensinando em todas as igrejas. Logo, havia muitos dentro da igreja de Corinto que estavam se portando bem em vários assuntos. Mas ainda assim, havia o que corrigir. E é isso que Paulo passa a fazer a partir do verso de número 3. Dê uma olhada na sua Bíblia. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que se pode inferir aqui, a partir deste verso, é que alguns estavam tentando deixar de lado a questão da submissão feminina na igreja dos coríntios. E não é difícil pensar nisso, sobretudo nos nossos dias. Há muitos nos nossos dias, por exemplo, que usam textos como Gálatas 3, 28, para dizer que no culto cristão a mulher pode pregar, a mulher pode orar, ela pode fazer todas as coisas que um homem faz, porque Paulo diz o seguinte, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, 28. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um
em Cristo Jesus. A partir desse texto, homens e mulheres são iguais e no culto cristão não há problema se é um homem quem está pregando, se é uma mulher quem está pregando, se são homens ou mulheres que estão orando, nada importa, todos são iguais perante Deus. E é claro que Paulo não é contra essa afirmação. O problema é que Gálatas não está tratando de culto. Em Gálatas, Paulo está tratando da graciosa salvação que há em Jesus Cristo para todos. E em Cristo, todos, homens e mulheres, escravos e livres, judeus e gregos, todos são salvos pela graça mediante a fé. Você então não pode pegar um texto onde Paulo está falando da salvação para aplicar aquilo que nós devemos fazer ao culto. Você precisa pegar um texto que fala a respeito de culto. Paulo, então, está fazendo isso em Coríntios, capítulo 11. Ali, ele está regulando o culto da igreja. E então, no verso 3, ele dá o tom para aquilo que ele vai falar. Volte lá em Coríntios. Eu vou ler de novo. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A estrutura que Paulo está propondo aqui é bastante simples e bastante fácil de compreender. Paulo está afirmando: Cristo é o cabeça do homem. E a ideia aqui é que o senhorio de Jesus Cristo é sobre todos. Ele é Senhor sobre todos. A segunda afirmação de Paulo: o homem é o cabeça da mulher. E Paulo então está aqui apelando para a ordem da criação, para a maneira como Deus estruturou a sua criação. Isso se confirma quando você olha os versos 8 e 9. Dê uma olhada lá. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Não há dúvidas do que Paulo está citando aqui. Paulo está citando Gênesis. Os crentes conheciam Gênesis. Deus formou o homem do pó da terra, falou ao homem, disse a ele tudo aquilo que ele deveria fazer no jardim. E neste momento, a mulher, eu costumo brincar e perguntar, onde estava a mulher neste momento? A mulher estava na costela do homem ainda. Foi somente depois que o homem começou a trabalhar, a nominar os animais, que Deus viu algo que não era bom e declara isso. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então ele faz com que o homem durma, e da costela do homem ele tira a mulher. É isso que Paulo está explicando aqui e lembrando os crentes aqui. O homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita para auxiliar o homem. Ela foi feita por causa do homem. Paulo então não se apoia em argumentos culturais, ele se apoia na estrutura da criação. E então ele fala mais: Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e ele diz: e Deus é o cabeça de Cristo. No caso, o pai é o cabeça do filho, e é bom lembrar aqui das palavras de Calvino. Calvino relembra: tenhamos em mente que isso se refere a Cristo em sua função de mediador. Afinal de contas, a nossa doutrina cristã da Trindade é de um Deus que subsiste em três pessoas, de igual poder, de igual glória. E é isso que Paulo está relembrando então aqui a estes irmãos. Da mesma forma então que o Senhor Jesus se submete ao Pai, a mulher deve se submeter ao seu cabeça, ao seu marido no lar. E aquilo que acontece no lar, liderança masculina, reflete na igreja. A mulher se submete à liderança masculina na condução do culto. Mas a submissão é bem distinta ao marido e a qualquer outro homem que seja.
A mulher é submissa ao seu marido. Eclesiasticamente falando, a mulher e os demais crentes da igreja são submissos aos oficiais que são homens. Mas Paulo está organizando então aqui a sua ideia. Paulo está tratando de questões funcionais e de como que Deus estabeleceu todas as coisas na criação. Agora veja que interessante. O culto cristão, aquilo que nós fazemos aqui dominicalmente, precisa refletir aquilo que aconteceu na criação. É por isso que Paulo está apelando para a criação. É por isso que Paulo não está deixando a cada comunidade, a depender da sua cultura, estabelecer as coisas como eles entendem que devem ser estabelecidas. Uma sociedade, por exemplo, matriarcal, teria as mulheres na liderança, porque isso é comum para aquela cultura. Paulo está dizendo, eu não estou falando de cultura, eu estou falando da estrutura da criação. Porque muito do que você tem na cultura e nos desdobramentos da cultura são fruto do pecado e das distorções de papéis. Então, quando Paulo começa a tratar do culto da igreja, ele olha para homens e mulheres e lembra, Deus estabeleceu na criação uma ordem, onde homens lideram e as mulheres são submissas. Enquanto tudo, meus irmãos, está confuso neste mundo, em termos de papéis de homem e mulher, quando as pessoas não sabem mais o que o homem deve fazer, o que a mulher deve fazer, Deus exige que quando o seu povo se apresenta diante dele, o seu povo ecoe aquilo que acontecia no Éden antes do pecado. Imagine que maravilha é isso. A ideia é que aquilo que nós fazemos no culto, redimidos pelo Senhor, é uma restauração daquilo que Deus estabeleceu no princípio de todas as coisas. O culto, então, é um testemunho da restauração de Cristo naquilo que o pecado arruinou. Então, se fora da igreja há confusão a respeito dos papéis, na igreja não pode haver. Por quê? Porque Paulo diz, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, Deus é o cabeça de Cristo. Então Paulo lança o fundamento para aquilo que ele vai ensinar e passa então a instruir os coríntios, versos 4 e 5. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Estando muito distante, tanto da sociedade da época, quanto da cultura da época, nós precisamos cuidar para não perder o ponto principal da passagem, com discussões acerca de pode ou não usar o véu, deve ou não usar o véu. E há brigas imensas e infinitas acerca disso. Há denominações inteiras que entendem que se durante o culto as mulheres não estiverem com o véu na cabeça, isso se constitui pecado. Mas um comentarista desse texto aponta algo que eu achei bastante interessante. Ele diz o seguinte: seja qual for a razão para a cobertura da cabeça, em termos de costumes sociais da época, o ponto principal, o ponto de Paulo, é que a diferença criada entre maridos e esposas na criação não mudou, simplesmente porque as esposas se tornaram cristãs. Porque muitos poderiam chegar agora na igreja e dizer, olha, em Cristo não há homem nem mulher. E se a ordem da criação foi estabelecida por Deus, várias culturas estabelecem ou demonstram essa ordem de formas diferentes. Ao que tudo indica, parece que o véu na cabeça das mulheres simbolizava esta submissão das mulheres. E isso acontecia em muitas igrejas no culto. Veja que Paulo não tem um argumento cultural. O argumento dele é teológico. Ordem da criação.
Mas naquela cultura, esta ordem se expressava dessa maneira e não havia problema algum nisso. Então, se o véu representava visivelmente essa distinção de papéis, e só para ficar mais claro, há culturas onde não se usam alianças. Isso não significa que aqueles que estão ali não são casados. Na nossa cultura, se você quer saber se alguém é casado, a primeira coisa que você faz é olhar para a mão esquerda. Se tiver uma aliança ali, ou uma marca de aliança, a pessoa provavelmente é casada. Se não é casada, divorciou há pouco tempo ou ficou viúva há pouco tempo. Por isso que tem a marca ainda. Mas isso simboliza algo. Isso aqui não é o casamento. Isso simboliza o pacto, a aliança do casamento. Provavelmente era isso que o véu simbolizava. A submissão feminina. E se era isso, quando um homem então usasse o véu, ele teria uma aparência feminina. E a mulher sem o véu, uma aparência masculina. E isso Deus proíbe categoricamente. Quer ver? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio 22, eu vou ler o verso de número 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor Deus. O ponto aqui é muito simples. Mulheres devem parecer mulheres. Homens devem parecer com homens. Dois comentaristas, Daniel Etkin e James Merritt, eles resumem isso dessa forma. Em suma, um homem deve se parecer um homem. E se naquele momento o véu representava essa submissão, quando o homem colocava um véu, ele estava assumindo um papel ou uma aparência feminina e vice-versa. Mas o ponto é o culto. Não é simplesmente o que está na cabeça, mas aquilo que é representado por isso, a atitude que decorre disso. E é por isso que no culto cristão, quando os papéis e funções dadas por Deus não são mantidos, Deus não é honrado. Quando uma mulher é ordenada pastora, Deus não é honrado. Porque não foi assim que Deus estabeleceu. O presbítero precisa ser marido de uma só mulher. Mas não há mandamento para se ter presbíteras. Quando isso acontece, Deus de fato está sendo desonrado. E o verso 6 parece apontar exatamente nessa direção. Dê uma olhada. No verso 6, Paulo diz: portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-se-lhe usar o véu. E aqui Paulo demonstra que se a mulher quer de fato usurpar a função que foi dada aos homens, ela precisa se parecer com um homem. Você quer ser homem? Rape o cabelo. E de novo, culturalmente, isso falava muito. Porque era vergonhoso para a mulher ter o cabelo rapado. Talvez você já tenha ouvido que Paulo está falando aqui sobre o raspar os cabelos, porque prostitutas cultuais tinham o cabelo raspado. Há muitas pessoas que tentam explicar esse texto assim. Contudo, 200 anos antes de Paulo escrever essa carta, o templo da deusa, onde as mulheres se prostituíam cultualmente dessa maneira, já foi destruído. Na Corinto, em que Paulo fala isso, não existe mais esse tipo de expressão cultural. Paulo não está falando sobre prostitutas, Paulo está falando sobre mulheres que querem se parecer com homens. Talvez não na aparência, mas assumindo papéis masculinos na adoração, no culto. E Paulo está dizendo, se é assim, rape
a cabeça. Seja coerente. Isso não é difícil de entender, meus irmãos. Eu me lembro que quando Fernanda era pequenininha, ela tinha 4 anos e um pouquinho. Felipe era bebê, Felipe ainda era neném de colo. E os meninos ficavam o dia inteiro com Poliana. Então, tudo que Poliana falava era lei lá em casa. Se eu falasse, olha, esse celular é azul, e Poliana falasse assim, é vermelho, eles iam falar, é vermelho. Qualquer coisa que Poliana falasse era lei lá em casa. Aí um dia, no almoço, eu falei assim, eu vou acabar com esse negócio hoje aqui, essa bagunça que está aqui em casa. Aí eu virei para Fernanda e falei assim, ô Fernanda, você sabia que o chefe da casa é o papai? Aí ela olhou para a mãe e falou assim, é mamãe? E aí depois, passada a vontade que eu tive de rir, e Poliana respondeu, o chefe é o papai. Aí eu falei assim, quando o Felipe casar, ele vai ser o chefe da casa dele. Quando você casar, o seu marido vai ser o chefe da casa. Ela ficou com esse negócio na cabeça, o dia inteiro, tarde inteira, do almoço para a noite. À noite eu estou tomando banho e estou ouvindo as duas conversando. E ela vira para a mãe e fala assim, mamãe, só homem que pode ser chefe? Aí ela falou assim, só? Ela falou assim, eu queria ser chefa. Eu terminei o banho, fui conversar com ela, 4 anos de idade, 4 para 5 anos. Falei, Fernando, a gente já estudou sobre a criação? Já. Quem é mais forte, o homem ou a mulher? Falou, o homem. Sabe por que o homem é mais forte? Para proteger a mulher. Aí ela falou assim, e os filhos? Eu falei, isso aí, para proteger os filhos. É ele quem vai então estruturar o lar. É ele quem vai ser o mantenedor da sua casa. E a mulher tem algo que o homem não consegue fazer, sabia? É a mulher que gera filhos. O homem não pode fazer isso. E Deus diz na Bíblia que quando o homem quer parecer mulher e a mulher quer parecer homem, isso é pecado. Na hora, ela virou e falou assim, então se ela quiser ser chefa, ela está querendo parecer homem, né papai? 4 anos de idade. Uma criança entende. Não é difícil de entender, meus irmãos. Se uma criança entende, adultos também entendem. Eles podem não querer se dobrar ao ensino da Escritura. Esse é outro assunto. Mas entender não é difícil. Deus estabeleceu distinção de papéis. E o culto reflete isso. Imagina um povo redimido por Cristo, salvo do pecado, replicando uma estrutura desse mundo pecaminosa quando se apresenta para adorar a Deus. É por isso que Paulo apela para a criação, dizendo, olha, Deus estabeleceu liderança masculina, e essa é uma mensagem urgente, porque há muitos locais em que essa distinção entre homens e mulheres não é mais feita. A nossa sociedade prega um estilo de vida andrógeno. Você olha para a pessoa e você não sabe se é homem ou se é mulher. E eu não estou falando das pessoas trans, ou chamadas trans. Estou falando de pessoas que não dizem que são trans, mas quando você olha e se veste, é um estilo para não parecer nenhuma coisa e nem outra. E não pense que isso não impacta a igreja. Não pense que isso não impacta o culto. Porque eu estou cansado de ver rapazes efeminados dirigindo cânticos na igreja. Moças embrutecidas, masculinizadas à frente dos homens na igreja. É contra esse tipo de coisa que Paulo está se levantando aqui. Não deve haver confusão quando a igreja se reúne para adorar. Dê uma olhada nos versos 13 e 14. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Paulo está dizendo, olha, a criação
A estrutura da criação mostra isso e a lei natural mostra isso. Vocês olham e sabem que isso não é próprio. E a ideia aqui, de novo, é que homens devem se parecer com homens. Mulheres devem se parecer com mulheres. Mas não enxergue essa passagem de forma legalista. Há muitos que apelam para essa passagem dizendo, a mulher não pode cortar cabelo, o cabelo tem que ser com tantos dedos, tantos centímetros. Isso é legalismo puro. Não é esse o ponto. E nesse sentido aqui eu concordo muito com algo que o Douglas Wilson fala em um dos seus livros. Ele afirma que Paulo está dizendo aqui que o homem deve ter cabelo curto em relação à sua esposa. Porque quando você fala assim, o que é um cabelo curto? É o meu, certo? Que quase não tem mais cabelo. Todos os homens têm que ter cabelo de militar. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas o camarada tem um cabelo um pouco mais cheio. E o quão longo é isso? O quão curto é isso? É por isso que você precisa ter um parâmetro. E o parâmetro é o cabelo da esposa. A ideia é que o marido não pode ter o cabelo maior do que a esposa. É isso que Paulo está estabelecendo aqui. Então pare com esse negócio de não pode ter cabelo assim, não pode ter cabelo assado. Porque não é esse o ponto que Paulo está querendo estabelecer aqui. Até porque na Escritura você tem homens de cabelo grande. Os nazireus não cortavam seus cabelos durante o voto. Absalão morreu pendurado pelos cabelos. Se você olhar para a história da igreja, você vai ver alguns puritanos com perucas mais longas. Então não é esse o ponto. É por isso que eu concordo com o que Douglas Wilson está dizendo ali. A questão é em relação ao outro. O homem não pode parecer a mulher e a mulher não pode parecer o homem na aparência e nas atitudes, sobretudo. Porque aqui a questão do véu era simplesmente um símbolo daquilo que estava acontecendo na atitude. Porque não se engane, podia haver mulheres com véu na cabeça que mandavam em casa e que não era submissa. Só faria sentido o véu na cabeça para uma mulher que de fato se comportasse corretamente. Senão, o véu seria apenas mais um apetrecho. Talvez algumas até gostassem de usar como peça de vestuário. Então, Douglas Wilson fala um pouco mais. Ele diz, essa passagem proíbe duas coisas. A primeira é que se inverta o uso do comprimento do cabelo. Isso é, que o homem tenha cabelo longo e a mulher cabelo curto. E a segunda é que proíbe a confusão andrógena, quando o comprimento do cabelo passa a não ser mais relevante para distinguir homens e mulheres. A confusão é que está sendo combatida aqui. Mas há um pouco mais nessa passagem de dificuldade, porque muitos vão dizer assim, tá bom, entendemos aí a questão, homem tem que parecer homem, mulher tem que parecer mulher, cada um tem a sua função no culto, mas parece que Paulo está dizendo aqui, que se a mulher usar véu, ela pode orar e profetizar no culto. Não parece que é isso que está sendo dito aqui? Veja de novo, verso 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Apressadamente, alguns dizem, então, se o problema é o véu, se a mulher colocasse o véu, ela podia orar e profetizar. Será que é isso que Paulo está dizendo? E para interpretar textos mais difíceis, nós precisamos nos valer de textos mais claros. A nossa confissão de fé diz que o melhor intérprete da Escritura é a própria Escritura. Então vamos entender isso. Eu falei que do capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo está tratando do mesmo assunto, culto. Então imagine que aqui Paulo está dizendo, se a mulher tiver véu na cabeça, ela pode orar
e profetizar. Vai lá no capítulo 14. Dê uma olhada no verso de número 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Como é que a mulher pode orar e profetizar estando calada? Porque aqui a ordem é muito clara. Se você quiser um pouco mais, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. E vamos tentar iluminar um pouco mais o texto de Corinto. Capítulo 2. De novo, Paulo está tratando de culto. Esse é o assunto aqui. Verso 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Então você tem Coríntios 14, você tem Timóteo falando de forma muito categórica acerca de como funciona o culto em termos de liderança, em termos de pregação e oração no culto. Se você entende que Paulo está dizendo lá que se a mulher tiver o véu, ela pode orar e profetizar, o próximo passo é você assumir que existem contradições na Escritura. Essa é a primeira implicação. Se Paulo diz uma coisa no capítulo 11, e diz outra 3 capítulos depois, e diz outra quando ele escreve a Timóteo, ele está se contradizendo. Mas não há contradições na Escritura. A Escritura é inspirada por Deus. Paulo fala isso a Timóteo. É útil para o ensino, para a correção. Não há contradições na Escritura. Então não há como concordar com os defensores da ideia de que mulheres podem assumir no culto uma função que não foi dada a elas. A liderança do culto é masculina, refletindo a ordem da criação. Isso está claro. Mas como você entende o texto? Como entender o que está acontecendo ali? E eu creio que há 2 formas, pelo menos 2 boas formas, de entender o que Paulo está falando. A primeira delas, não é a que eu concordo. Mas a primeira explicação é que, quando Paulo fala da mulher que profetiza aqui neste versículo, ele está falando que profetizar se refere ao cântico dos salmos, que era entoado na igreja. E talvez alguém fale assim, o que tem a ver profetizar com cantar salmos? E eu peço que você abra a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas. Capítulo de número 25. Verso 1. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jeduntum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Verso 3. Quanto à família de Jeduntum, os filhos de Gedalias, Eri, Jesaías, Asabias e Matitias. 6. Sob direção de Jeduntum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Então note que há textos que na cabeça destes dão a entender que cantar os salmos significava profetizar. E eles apelam também para o contexto, porque lá no capítulo 14, Paulo vai dizer o seguinte, no versículo de número 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito,
mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E aqui Paulo cita as duas coisas, orar e cantar. Então há quem entenda que as mulheres profetizando aqui no culto tem a ver com elas cantando com a congregação e acompanhando as orações no amém. Não é a minha posição. Eu entendo esse texto de outra forma. Eu não creio que profecia aqui seja o que as pessoas dizem comumente. E talvez você tenha ouvido já, no Novo Testamento, profetizar é pregar. Profetizar é fazer isso que eu estou fazendo aqui. Também. Mas lembre que o cânon ainda não está fechado no Novo Testamento. Ainda há profecia preditiva como havia no Antigo Testamento. Ainda havia profecia revelacional. Os dons eram revelacionais. Então, quando alguém falava em línguas, aquilo era revelação. Quando alguém profetizava, aquilo era revelação. E as mulheres profetizavam. Da onde que eu estou tirando isso? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Os crentes estão reunidos no dia de Pentecostes e o Espírito Santo desce sobre eles e eles passam a falar em outras línguas. Então alguns estão ali dizendo, eles estão embriagados, eles estão bêbados. Então se levanta Pedro e prega um sermão poderoso para explicar o que estava acontecendo. Dê uma olhada no capítulo 2, a partir do verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Pedro explica que Deus derramou do seu espírito e este derramar do espírito levou à revelação da parte de Deus. Revelação é essa que está aqui registrada na escritura, na palavra de Deus. E isso explica, por exemplo, o capítulo 21 do próprio livro de Atos. Quando você tem o capítulo 21 de Atos, você lê o seguinte no verso 8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. As filhas de Filipe profetizavam. Neste caso, a profecia é revelacional e o profeta está sendo usado pelo Senhor para trazer revelação, o que é muito diferente de conduzir o culto e de pregar no culto ou de orar no culto. Paulo não está dizendo que as mulheres poderiam fazer isso, mas está dizendo que mesmo as mulheres que falavam profecias, e havia mulheres assim, no culto deveriam estar caladas. Elas não poderiam fazer isso no culto. É por isso que no capítulo 14 ele diz, fiquem caladas. É por isso que em Timóteo ele diz que não permite que a mulher ensine, mas que as mulheres profetizavam, não há a menor dúvida. Joel falou acerca disso, e Pedro disse que isso estava acontecendo nos últimos dias, naquele tempo em que Deus estava terminando, completando a revelação da sua palavra. Logo, se não há mais profecia hoje, não dá nem para discutir nesses termos com as pessoas que acham que o fato de Paulo dizer aqui que a mulher, se colocar o véu, pode profetizar,
e concordar com eles. Não é necessário pensar nesses termos. E o ponto aqui é muito interessante. Não ache que o fato de ter um dom qualifica alguém a falar no culto. Porque a lógica é a seguinte: se ela tem o dom, ela pode estar no culto. Tem um pessoal aí que eu já vi falar, pastores, dizendo assim: a minha esposa tem dom de pastora, mas ela não pode ser pastora porque ela se submete à Escritura. Tudo bem, vamos assumir que ela tenha o dom de pastora. Para muitos, ter o dom significa necessariamente ter de ser, mas não é assim. Há muitas pessoas que têm os dons que estão lá descritos para o presbítero, mas não estão qualificados para o presbiterato. Não é porque a mulher profetizava que ela poderia então falar no culto. É isso que Paulo está dizendo. Mas isso não vale só para mulheres. Isso vale para mulheres e para homens que não foram chamados para pastorear a igreja. Há ordem no culto. É por isso que no nosso culto oram oficiais, eleitos pela igreja, para representar a igreja. Ah, mas não tem que ser só homem? Quais homens? Um que já tem 20 anos de fé, é experiente, ou um novo convertido? Aí alguém fala: não, novo convertido a gente não vai chamar para orar. Mas isso não é fazer discriminação das pessoas ou distinção das pessoas? Então faça a distinção que Deus faz. Oficiais da igreja. Ordem no culto. Mas o ponto de Paulo é com as mulheres. O culto, como tenho argumentado aqui, ele reflete a ordem criacional. Então a instrução, a pregação, o ensino da palavra revelada, já que nós não temos mais novas revelações, é feita por homens. Sabe por quê? Porque no Éden foi Adão que instruiu a sua esposa. A inversão disso levou à queda. A ordem que você tem no Éden: Deus fala a Adão, Adão fala à sua mulher. Quando a serpente chega no Éden, ela fala à mulher e a mulher instrui o homem. É essa a inversão que você tem ali. E o que Deus está dizendo quando você se reúne para adoração é aquela ordem do início. É a forma como ele estabeleceu no início. Além disso, eu duvido que alguém que defenda que só porque alguém tem o dom, seja homem ou mulher, pode falar no culto, esteja disposto a ir às últimas consequências desse argumento. Porque o animal de Balaão repreendeu o profeta na Bíblia. E eu duvido que alguém gostaria de dizer assim: vamos trazer um animal como de Balaão aqui, vamos esperar Deus falar. Não é assim que funciona. E não há comparação aqui com quem não é ordenado com o animal. É só a tese, é só a descrição do texto. Mas ainda, lembre-se que Jesus repreendeu uma igreja onde havia uma profetisa. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Veja o que há no verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. E aqui há duas repreensões. Não somente que ela ensine, mas que ensine algo que está errado. Há dois problemas. O problema da profetisa na igreja e o problema do ensino que ela estava disseminando na igreja. O culto precisa refletir a estrutura criacional que é anterior à queda. Mas Paulo continua, verso 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. E se não bastassem os versículos anteriores na sua dificuldade, tem essa declaração ainda de Paulo. O que seria isso?
E há muito debate acerca do que Paulo está dizendo aqui. Mas eu creio que é mais simples do que se pensa. Eu creio que Paulo está aqui simplesmente admitindo a presença de anjos no culto. Porque o culto é espiritual. Lembre-se que os anjos também adoram a Deus e obedecem a Deus. Dê uma olhada, por exemplo, no Salmo de número 103. Verso 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. E aqui você tem os anjos fazendo as duas coisas, adorando a Deus, obedecendo a palavra. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. E aqui no verso 14, o escritor falando sobre os anjos diz: não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A presença de anjos quando a igreja se reúne em adoração, então é algo claro na Escritura. Mas há um pouco mais. Em Atos capítulo 12, Lucas registra um episódio importante. Abra aí a sua Bíblia, Atos capítulo 12. E ele relata o seguinte no verso 20 e 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. Diante do discurso dele, o povo está encantado com o rei. Sabe o que ocorre? Verso 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Quando Deus não recebeu a glória devida ao seu nome, o anjo matou Herodes. Parece que a menção do por causa dos anjos, então, está ligado a o que Paulo falou anteriormente. Deus é quem precisa ser glorificado. Quando o culto é desordenado e não reflete a ordem da criação, Deus não recebe glória. Então, para que você dê glória a Deus, submeta-se à estrutura da criação por causa dos anjos. Eu creio que é isso simplesmente que Paulo está dizendo. Deus não quer que o seu povo cultue de qualquer forma. A maneira como você se aproxima de Deus é importante, porque demonstra se você está se sujeitando ao que Ele ordena, ou se orgulhosamente você acha que Deus deve acatar aquilo que você propõe. Agora, se você não está disposto a honrar a Deus, se submetendo ao papel que Ele tem dado a você na adoração comunitária, você está disposto a se sujeitar a Deus em outras áreas da vida? O culto reflete a criação. Então, quando você, mulher cristã, quer assumir posições no culto que não foram autorizadas por Deus, quando você, homem cristão, negligencia a sua posição no culto, que influencia também a sua postura lá na sua família, Deus não é honrado. Deus não recebe a glória que é devida. Então o culto demonstra a diversidade estabelecida na distinção de papéis dadas por Deus por ocasião da criação, mas Paulo faz ainda um contraponto. Ele vai mostrar que no culto cristão, ninguém deve se achar superior ou inferior, porque a despeito da diversidade, Paulo agora vai tratar da unidade que há entre homens e mulheres na adoração. Eles são um só corpo. E Paulo quer evitar
que homens pensem de si mesmos além do que convém e que mulheres se achem inferiores. Porque o discurso de Paulo, na boca de pessoas mal intencionadas, vai levar ao machismo. E Paulo não era machista. Ele de antemão, então, já começa a corrigir problemas que poderiam vir. É por isso que no verso 11 e 12 ele diz o seguinte: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Olha que interessante, Paulo já afirmou que a mulher foi criada por causa do homem, para auxiliá-lo. E para o homem não se achar muito, ele está falando o seguinte: agora lembre-se que todo homem depende de uma mulher para vir para o mundo. Eles não nascem sozinhos, eles não nascem de chocadeira. Homens nascem de mulheres. Perceba que esse é o mesmo argumento lá de Timóteo. As mulheres que deveriam ficar caladas na igreja honrariam a Deus na sua função de mãe. E aqui ele está falando que os homens nasceram das mulheres. Há uma interação. Ambos, cada um em seu papel, irão glorificar a Deus. E é muito bom lembrar nesse ponto do verso de número 3, mais uma vez. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Do mesmo jeito que o filho não é inferior ao pai quando se sujeita ao pai, as mulheres não são inferiores aos homens. Quando homens olham para as mulheres achando que elas são inferiores, eles estão cometendo uma loucura, porque Cristo se submete ao Pai. Perceba aqui algo interessante ainda no verso 7. O homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. Duas palavras, imagem e glória. Mas a mulher é glória do homem. Ele não fala que ela é imagem do homem, porque ela não é imagem do homem. Ela é imagem de Deus. Gênesis 1, 26 a 28. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Os papéis distintos glorificarão a Deus, mas as mulheres são imagem do seu Deus. Então, homens, não se achem superiores por causa do seu papel de liderança. Mulheres, não se menosprezem por não terem sido colocadas pelo Senhor para liderar a igreja nos cultos. Quando ambos aceitam os seus papéis de forma bíblica, o culto acontece de forma que honra ao Senhor. E nesse sentido, Jesus é um modelo para ambos. Ele é um modelo de liderança masculina. Jesus não é um tirano. Ele é um líder que serve. Mas ele é um modelo para a submissão feminina, quando ele se submete ao seu pai, não sendo inferior ao seu pai. Cristo é modelo para todos. E é por isso que quando homens e mulheres se apresentam diante do Senhor, o culto não deve ser receber influência cultural nos papéis. Você viu que havia aspectos que demonstravam o que era submissão naquela cultura. Mas isso era uma coisa fora do padrão, independente da cultura. Homens lideram, mulheres são submissas. Jesus, então, é um modelo para os homens e mulheres que se apresentam a cultuar a Deus. Você cultua a Deus se submetendo à estrutura que Ele estabeleceu. Você cultua a Deus não se achando superior ou inferior, porque não existe isso no povo de Deus. Porque a glória do culto não é dada a homens. A glória do culto não é dada a mulheres. Só Cristo deve receber a glória devida ao seu nome. Quando você acata a estrutura que Deus estabeleceu,
com submissão e alegria, reconhecendo a dignidade que homens e mulheres têm diante de Deus, por terem sido feitos imagem e semelhança de Deus, você torna o culto bíblico e aceitável a Deus. E isso vai se refletir nas outras áreas da vida, com os crentes sendo santificados à medida em que Deus é adorado da forma como Ele estabeleceu. Há muitos, meus irmãos, que querem mudar a estrutura do culto, a forma como o culto acontece, quem deve conduzir, quem deve orar, por conta de argumentos culturais. As mulheres podem ser presidente da república, as mulheres podem ser advogadas, as mulheres podem estar em tais cargos, mas Deus nos chama a refletir a ordem da criação. É isso que é visto quando a igreja se reúne para adorar o seu Senhor, que Ele nos ajude a permanecer bíblicos, ainda que contra a cultura, ainda que muitos olhem e achem esquisito, e achem que somos retrógrados, que não estamos acompanhando o desenvolvimento da história. Não se sinta afrontado por estas coisas. Faça aquilo que Deus ordena, submeta-se àquilo que Deus tem estabelecido.